Chegamos ao segundo vídeo aqui do canal especial de Halloween, falando sobre dicas literárias, e dessa vez eu vou dar dicas sobre livros para se ler no Halloween, e nessa versão vai ser uma versão não tão leve, vai ser uma versão moderada. Então vão ter alguns livros aí que talvez deixem você assombrados em uma cena ou outra. Estou muito ansioso pelo vídeo, então chega de enrolação, peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante. Se você estiver inscrito, você vai ter mais conteúdo e eu vou produzir mais conteúdo. Compartilhe com seus amigos e curta se você gostou desse vídeo em específico. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, e é com muito prazer que eu faço o segundo vídeo de dicas literárias, aí para você ter bastante dicas para ler no mês do Halloween, e dessa vez com a versão intermediária ali, que não chega a ser tão pesada, mas ao mesmo tempo não tão leve e tranquila. Aqui a gente vai abandonar os thrillers para trás para de fato ir para livros de terror. E a primeira dica que eu vou dar é uma dica que é meio que desconhecida pela galera, que eu posso inclusive fazer uma releitura com uma análise mesmo de fato mais contundente, mas eu lembro que foi um livro que tirou o meu sono ali pelo menos por uma noite ou duas, que eu fiquei pensando muito sobre a história, que é O Mágico do Sol Stan. Esse autor tem também um livro chamado Protetor de Menores também, que é muito bom e que tem essa ideia de crianças psicopatas. Aqui a gente também vai ter um pouquinho disso com o nosso protagonista, que é o Ed Jaffe, que é um menino de 16 anos, muito inteligente ali, que se esforça mesmo na escola, e ele está muito animado para um evento que vai ter na escola dele, que é aquela feira ali de talentos, onde todo mundo mostra um pouquinho do que sabe fazer. E ele está animado porque eles têm treinado há muito tempo para fazer mágicas. E ele é muito bom mesmo, então ele vai se apresentar e com toda certeza vai chamar a atenção. E é o que acontece. Ele chama a atenção, a galera gosta daquilo que ele fez, porque ele é aquele menino mais quietinho, então ele não tem muitos amigos, e ele acaba ficando no holofote, e isso é muito mal visto por outro adolescente arruaceiro que fica ali na sua sala, incomodando várias pessoas, inclusive ele por muito tempo, que é o Uric. E aí, de inveja, o Uric acaba fazendo uma coisa muito pesada com esse garoto ali na saída, quando eles estão saindo ali daquele evento da escola. E aí o desenvolvimento maior da história é porque os pais do Ed vão processar esse menino, e tem toda essa questão do menino ser de menor, dele ter cometido um crime e o que vai acontecer com ele. E tem um advogado de defesa desse cara aqui que vai fazer de tudo para provar a inocência do Uric, mesmo sabendo que ele não tem nada de inocente. Então se prepara, aquele livro que vai dar aquela angústia na tua garganta. Tem toda a questão do sistema prisional norte-americano, que aqui no Brasil é muito pior ainda, porque crianças ali de 16, 17 anos não são nem julgadas, lá eles são julgados, e tem todos os pormenores judiciais. É um livro muito bom, não é um livro chato, não é um livro de tribunais, é um livro que vai deixar você ali boquiaberto, porque o Sol escreve muito bem, e porque o tema é muito espinhoso, espinhoso demais mesmo. E eis que a minha segunda dica vem com um livro que eu já li há um tempo, um livro que eu gosto muito, tem cenas muito pesadas e sangrentas, que é O Ninho do Terror, que veio aí pela Tai Editora, inclusive vai lançar, se Deus quiser, muito em breve, um livro que é Quando a Escuridão Nos Ama, que vem nessa mesma ideia, que são os livros ali de capa mole, que são livros de terror quase que esquecidos ali nos anos 80 e 90. E aqui a gente tem O Ninho do Terror, que é um livro de baratas assassinas canibais. Então se prepara para ter cenas muito sangrentas, ali numa pequena vila que começa a ser devorada quase que completamente quando essas baratas ali, super desenvolvidas ali por uma radiação, acabam começando a colocar mais um elemento no seu cardápio. Então fica ansioso mesmo, é um livro muito legal, muito divertido, e tem cenas que vão grudar na sua cabeça. Se você tem medo de baratas, então com toda certeza esse livro não vai ser médio, ele vai ser muito hard, porque tem baratas e você vai se assustar. E a terceira dica que eu vou dar para vocês, e a próxima dica que eu dou para vocês é de um autor que eu gosto muito, muito mesmo, um livro que é um calhamaço, que é o Jon Arquivist Lindqvist. Nem sei se é assim que fala o nome dele, é um nome sueco, então tem toda essa dificuldade para pronúncia. E esse livro aqui, Melodia do Mal, é o meu livro favorito dele e talvez um dos livros favoritos do horror que eu tenho. Aqui a gente vai ter uma história muito peculiar. Um dia,
um senhor está ali fazendo aquilo que ele sempre faz, que é caçar cogumelos na floresta, porque ele vende, se eu não me engano, eu já li essa história há muito tempo atrás, mas é um senhor que cata cogumelos ali, e ele acaba vendo um carro preto descendo uma rua, e aí uma pessoa saindo desse carro preto, sem vê-lo, claro, e essa pessoa deposita no meio do mato alguma coisa dentro de uma lona. Ele fica curioso para saber o que é, espera um pouquinho o cara sair, vai lá dar uma olhadinha, e quando ele chega lá, ele encontra um bebê recém-nascido. Então, já é uma coisa pesada. Só que quando essa criança chora, ela chora numa melodia perfeita, nunca antes ouvida pelos ouvidos humanos. Então, olha que coisa doida. Eis que esse senhor leva essa criança para casa para cuidar dessa criança, acaba criando essa criança, e de fato ela tem um dom, que é a voz dela ser o tom perfeito da melodia. Tom este único, único mesmo. E aí a gente vai ver o desenvolvimento dessa criança sendo criada escondida de todo mundo, afinal ela tem esse dom ou essa maldição, e aí a gente vai ver o que vai acontecer no decorrer das páginas, porque é um livro de terror, então já fica esperando coisas pesadas chegar. É um livro que tem uma cena muito pesada ali, pesada mesmo, envolvendo o martelo, que eu lembro até hoje, olha que eu já li há muitos anos atrás, e é um livro que vai deixar você doido para saber o que está acontecendo na história. Eu adoro esses livros de terror diferentões, esse aqui vale a pena, por mais que ele seja grandão. Você já deve ter ouvido falar nesse autor por outro livro dele, que é o Deixe Ela Entrar, que teve adaptação para cinema, e tanto para o americano quanto para o próprio filme sueco, que é o Let Me In, né? Que é uma história bem legal, envolvendo um menino que se aproxima de uma menina vampiro. Bem legal, vale muito a pena. E a minha próxima dica, do medium ou intermediário, é esse livro que eu li há pouquíssimo tempo atrás, do Mason Call, que é uma história que ela não chega a ser aterrorizante ao nível máximo, mas tem algumas cenas que são muito interessantes e que ficaram na minha cabeça. Já falei, inclusive, no vídeo de crítica, a cena do box é uma cena memorável, uma cena muito boa. Aqui a gente vai conhecer um cara que é um cientista que tem agorafobia, então ele tem muito medo de sair para fora de casa. Ele vive com sua esposa, que é engenheira, numa casa muito equipada, no sentido de tecnologia e segurança, e fica de fato num fortim. E eis que ele está trabalhando num novo projeto que é o William, que é uma inteligência artificial, um robô que tem dentro de si uma inteligência artificial, que ela aprende conforme ela vai convivendo com os seres humanos. Por aí só já é completamente assustador. Eis que a esposa desse rapaz vai, enfim, receber visitas dentro de casa, coisa que não acontecia com frequência. Esse cara é um isolado mesmo. E é aí que o terror vai acontecer, pois quando as 4 pessoas estiverem dentro da casa, que é o cientista, a esposa dele e essas 2 outras visitas, que a casa vai fechar ali com eles dentro, mostrando que o controle não está mais na mão dos donos da residência, e sim nas mãos do William, que agora vai se vingar da sua forma, das coisas que ele sente, das coisas que ele pensa, inclusive da ideia que ele tem de que ele foi possuído por um espírito demoníaco. É um livro muito legal mesmo, muito divertido em algumas partes e muito aterrorizante. Então é uma dica que acho que vale a pena aí nesse mês de Halloween. E a gente fala tanto de Halloween, geralmente Halloween é para falar sobre fantasma, casa assombrada, e é por isso que eu trouxe esse livro aqui do Riley Sager, que é um autor que muita galera gosta. Tem uma crítica há pouquíssimo tempo aqui no canal, então você pode ver tranquilo, vou falar sobre mais detalhes do livro, sobre o que eu achei de fato, mas esse livro aqui ele vai ter toda a ideia da casa assombrada, porque a gente vai ter 2 histórias acontecendo em paralelo. A primeira história é uma família que ela se muda para uma nova casa e eles ficam pouquíssimo tempo ali dentro, se eu não me engano é apenas 2, 3 dias, e eles acabam fugindo no meio da madrugada dizendo que aquela casa tem uma assombração. Não dá para viver ali dentro, é uma casa aterrorizante, muito cheia de mistérios ocultos, portas que se batem e se fecham, e tem uma entidade ali que quer pegar as crianças ou algo nesse sentido. E devido a toda essa frenesia e loucura, essa família ela é entrevistada, ela tem ali todo o holofote jogado sobre ela, e o pai, o patriarca dessa família, acaba escrevendo um livro de muito sucesso, sucesso estrondoso. Eis que a gente vai acompanhar também a história em paralelo
com o falecimento do patriarca dessa família, a filha dele descobrindo que ali no espólio ela tem essa casa de herança e ela resolve voltar para essa casa para descobrir se de fato ela é assombrada e o que o seu pai escondia do seu passado. Porque ela hoje é uma menina adulta já, extremamente racional, que ela não acredita nessa história da assombração. E eis que a gente vai ver essa história correndo paralelo, com toda essa questão das assombrações, então vão ter cenas que vão deixar você um pouco assustado, porque não tem só um, tem 3 fantasmas, e aí a gente vai ver o que está acontecendo, se é tudo real, tudo imaginação, ou alguém que está forjando essa história por algum motivo oculto. É um livro que é muito legal, vale a pena. Tem, claro, algumas coisas que eu falei e pontuei que eu não curti tanto assim, mas isso fica lá para vídeo crítica, mas é um livro legal para você ler nesse mês do Halloween. Então agora sim finalizo, porque eu tenho muito vídeo ainda para gravar, afinal a gente tem a versão mais aterrorizante. Se eu mudei o foco da minha câmera, eu peço desculpa, quase caiu minha ring light aqui, e é por isso que talvez eu acabe me movimentando. Mas bora para o próximo vídeo, que eu já estou ansioso.